Davi foi um ótimo rei, mas como pai, deixou a desejar. E depois que o filho morreu, não adiantava mais chorar. O retorno do rei ao trono está nesse capítulo 19 e eu desejo que a palavra de Deus e a sua fé também hoje renove. Aqui é o capítulo 19 que nós vamos estudar e este é o canal Bíblia e Poesia, um canal repleto de uma única coisa, palavra de Deus, informação, alegria através da Bíblia, através de rima e poesia. Informaram a Joabe que o rei triste estava chorando e por Absalão ele estava se lamentando. E para todo o exército a vitória daquele dia se transformou em luto, ausência de alegria, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. E naquele dia o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem aqueles que fogem humilhados de verdade. Pela batalha eles vieram sem nenhuma dignidade. Ah, meu filho Absalão, ah, Absalão, o rei com o rosto coberto gritava. Então Joabe entrou no palácio, foi falar com o rei que ali naquela hora estava. Hoje humilhaste a todos os seus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de seus filhos e tuas filhas, mulheres e concubinas que viviam do teu lado. Você ama os que te odeiam e odeia os que querem te amar. Hoje você deixou claro que os comandantes e os seus soldados, nada para você vem eles significar. Eu vejo que você ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Então agora vai Davi aos teus soldados encorajar. Eu juro pelo Senhor que se você não for, nenhum deles com você permanecerá. Não passarão dessa noite, o que para ti será pior do que todas as desgraças que já aconteceram desde a tua juventude. Será essa pior. Então o rei levantou-se, sentou-se junto à porta da cidade, e quando o exército soube que isso era mesmo a verdade, os soldados foram até ele para prestar-lhe solidariedade. Enquanto isso, os israelitas para a sua casa fugiam. Em todas as tribos de Israel o povo discutia, dizendo: das mãos de nossos inimigos bravamente Davi nos livrou, porque dos filisteus foi ele quem nos libertou. Mas agora fugiu do país por causa de Absalão, a quem nós tínhamos ungido o rei, e ele morreu nessa total confusão. E por que não falam em trazer o rei de volta então? Quando chegou aos ouvidos do rei o que todo Israel estava comentando, Davi mandou mensagem aos sacerdotes, onde estava falando: por que vocês seriam os últimos? Perguntem às autoridades de Judá, os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio para governar. Vocês são o sangue do meu sangue, vocês são os meus irmãos. Os últimos a ajudar no meu retorno, sairiam vocês então? E digam a Amasa: você é sangue do meu sangue, que Deus me castigue com todo rigor, se comandante do exército em lugar de Joabe, de agora em diante você não for. As palavras de Davi conquistaram a lealdade de todos os homens de Judá, isso em unanimidade. Ao rei que voltasse com todos os seus servos, eles mandaram dizer. Então o rei voltou e chegou ao rio Jordão, e os homens de Judá foram julgá-lo para o rei de volta trazer, para ajudá-lo a atravessar aquele grande rio Jordão. Foram ao encontro do rei, enquanto um benjamita de Baurim, filho de Gera, chamado Simei, foi depressa com os homens da região de Judá para encontrar para com o rei Davi, poder ali então ajudar. Com ele estavam outros 1000 benjamitas e também Ziba, supervisor da casa de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos. Saul antes era o seu senhor. No Jordão, antes do rei, gentilmente eles entraram, a fim de ajudar a família real. O rio eles atravessaram para fazer o que o rei desejasse naquela travessia. Para isso se prontificaram. Simei, filho de Gera, o Jordão também atravessou, e perante o rei humildemente ele então se prostrou. Ele disse: que o meu senhor não leve em conta o crime que cometi, e que não te lembres do mal
que o teu servo fez contra ti. No dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém, que o rei não pense mais nisso, não guarde isso na mente também. Eu, teu servo, eu reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui eu o primeiro a vir ao encontro do rei. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: amaldiçoou, ele deve ser morto, porque amaldiçoou o ungido do Senhor. Davi respondeu: filhos de Zeruia, que é que vocês têm com isso? Acaso se tornaram agora os meus acusadores? Será que está correto isso? Deve alguém ser morto hoje, logo hoje em Israel? Ou não tenho eu a garantia de que voltei a reinar sobre todo o meu povo Israel? E o rei prometeu a Simei, sob o juramento: você não será morto hoje, nem em outro momento. Mefibosete, neto de Saul, também foi para o rei se encontrar. Ele não havia os pés lavados, nem a barba aparado, as roupas estavam ainda por lavar, desde o dia em que o rei partira para em segurança a sua casa voltar. Quando chegou de Jerusalém e com o rei se encontrou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Davi para ele perguntou: ó rei, meu senhor, eu teu servo sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e pelo rei ir acompanhado. Mas pelo meu servo eu fui fortemente enganado. Ele falou mal de mim ao rei: tu és como um anjo de Deus, faze o que melhor para você for achado. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu Senhor senão a morte. Entretanto, a vida de muitos o Senhor preservou. Entre os que comem a tua mesa, deixe a teu servo um lugar. Que direito tenho eu de qualquer outro favor te rogar? Disse-lhe então o rei: você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade igualmente. Mas Mefibosete disse ao rei: deixa, ele pode contudo ficar, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança e está de volta ao seu lar. Barzilai de Gileade também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão para dele se despedir. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos completados, e durante sua permanência em Manaém, o rei ele tinha sustentado, pois era muito rico, era mesmo muito abastado. O rei então disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você, lá você estará bem. Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda terei para que eu vá para Jerusalém para viver com meu rei? Ah, eu já fiz 80 anos, como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Será que hoje o teu servo ainda pode sentir o gosto daquilo que se come e bebe? Será que eu ainda posso ouvir, apreciar a voz de homens e mulheres que estivessem cantando? Eu seria mais um peso para o rei, eu estaria ao meu senhor atrapalhando. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais para atravessar o Jordão, mas de fato não há motivo para me dar uma compensação. Permite que teu servo volte e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo de meu pai e de minha mãe, onde sempre estive a viver. Mas, ainda disse Barzilai, aqui está o meu servo Quimã, que o Senhor ele poderá acompanhar e o rei poderá fazer para ele aquilo que melhor achar. O rei disse: Quimã então virá comigo. Farei por ele o que você melhor achar, e eu farei por você tudo o que você mais desejar. Então todo o exército do Jordão atravessou, e também o rei Davi, aquele rio atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou. E Barzilai para casa, para morar com os dele, ele voltou. O rei seguiu para Gilgal. Todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel foi para o rei acompanhar. Logo os homens de Israel chegaram para o rei para reclamar: por que é que os de Judá, que são os nossos irmãos, sequestraram nosso rei e o levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os homens que com ele estão? Todos os homens de Judá
aos israelitas deram recado. Nós fizemos isso com o rei porque ele é o nosso parente mais chegado. Por que vocês estão assim, agindo de modo tão irritados? Acaso das provisões do rei nós comemos ou tomamos, ou dele alguma coisa por acaso nós usamos? Então os israelitas disseram aos homens de Judá: somos 10 tribos com o rei, o nosso direito maior será sobre Davi do que de vocês, porque vocês estão a nos desprezar. Nós fomos os primeiros a propor para o nosso rei retornar, mas falaram mais asperamente do que os israelitas, aqueles homens que moravam lá nas terras de Judá. Nós vemos aqui muitas informações. Agora Davi volta. Davi estava ali desesperado, só clamando pelo filho que havia morrido. Depois que morre não tem jeito mais. E Joabe disse: olha, dê atenção para quem está vivo. Eu não sei se você já passou por um luto, ou se tem passado por um luto, ou se você fica reclamando coisas do passado. O passado não volta mais, meu amigo. Vamos olhar para o presente e para o futuro pela fé. Contemplar algo que virá em breve, que é a volta de Jesus. Jesus vem. Então foque nesse acontecimento maior da história e coloque alegria no seu coração. Nós vemos aqui quantas pessoas voltaram. Alguns para bajular Davi, outros para dar realmente as boas-vindas porque estavam felizes pela volta dele. Mas na verdade, nós vemos aqui grupos de pessoas. E quando Jesus voltar, só teremos 2 grupos. Um dos salvos, outro dos perdidos. Eu já fiz minha escolha. Eu estarei entre o grupo dos salvos, porque Jesus já comprou minha passagem, já pagou o meu preço do meu resgate e eu já aceitei pela fé. Que você também aceite essa alegria de fazer parte da família do Senhor e de ser todos os dias reavivado pela palavra de Deus. Até amanhã!